Você sabia, você sabia que aquele texto de Gênesis capítulo 6 que fala sobre os filhos de Deus, tá? Os filhos de Deus. Que fala sobre os filhos de Deus. É Gênesis 6. Vamos ler aqui pra gente. Gênesis 6. Que na verdade são textos polêmicos da Bíblia, entendeu? Existem vários textos da Bíblia que são textos polêmicos. E existem muitas coisas na Bíblia que a Bíblia não diz. Existem muitas coisas que os pregadores dizem e a Bíblia não diz. Tá? A Bíblia não diz. Em Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número... Não é Gênesis capítulo 6, é Gênesis capítulo de número... Gênesis capítulo de número 4. Deixa eu pegar o texto aqui para vocês. Gênesis capítulo... Deixa eu chamar um amigo meu aqui para ver se a live marcada, mas você pode... Entra aí, meu amigo, por favor, se você puder, rapidinho. Olha só, Meu cara. Deus do céu! Rapaz, você é um presente de Deus, meu amigo. Eu apertei aqui, meu Deus, me avisa assim do nada, se eu estivesse de toalha, meu amigo. Ai, gente, é o seguinte, vocês aqui estão diante da mente que eu considero a mente jovem mais brilhante desse país. Esse, esse cara que está aqui na tela, aqui, Alderir Nelson Júnior. Que nada, meu amigo, nós estamos para aprender aqui contigo. Nada, que isso, que isso. Hoje eu estava olhando até um material seu que está aqui juntinho de mim, que muita gente me pergunta sobre isso aqui, né? Essas obras aqui, é tudo dele, ó. Essa aqui é a parte Oh, meu do Deus. princípio absoluto Gênesis. Não tem como eu abrir aqui para mostrar para vocês isso aqui, tá? Mas se eu fosse você, eu chamava ele no direto. Você tem que ser, os meus seguidores, sigam essa mente brilhante. Você precisa adquirir esse material aqui. Ele é muito grande, não tem como eu abrir aqui. Essa parte aqui é a parte da criação, os 7 dias da criação, olha só. Os 7 dias da criação. Só, eu nem deixei ele se apresentar ainda, só um pouquinho, tá? Aqui a história da igreja. Tá? E esse aqui é de Adão a Jesus, é a genealogia. Só para você ter uma ideia como que é isso aqui, olha só, é muito grande, ó, tá? A mente dele é fora da... Ele não existe, né? Ele estreia, né? Deus fez ele estrear esse cara aí. Obrigado pelo carinho, pastor. Deus abençoe grandemente. É uma grande admiração também pelo seu trabalho. Meu amigo, a palavra é contigo. E aí, fizeram uma pergunta sobre Gênesis aí, sobre os filhos de Deus, os gigantes ou os caídos? Pois é, eu entrei na live, na verdade, assim, para ver, meu Deus, o pastor Denilson, ele está na área, quer dizer que vai ensinar coisa boa. Nem tanto, né? Nem tanto, né? Nem tanto. Eu estava olhando no texto assim original, é, é, não fala que os filhos de Deus. Primeiro, vamos usar um pouco a cabeça aqui, a inteligência. Os anjos são assexuados, correto? Anjos são espíritos, né? É, é, E o próprio, quando Jesus diz que no céu não se dá em casamento, ele é uma questão de conceito cultural básico da própria palavra. Não se dá em casamento, a forma bíblica dentro da cultura judaica de casamento é relação sexual. Nosso dar em casamento é pelo cartório.
Então, no conceito bíblico, relação sexual após a publicação, depois, né, tem um escriba que faz, você faz lá, entra na tendinha, tem um momento sexual e isso então já é o fechamento do casamento. Jesus disse, não se dão em casamento. Então quer dizer que não há nada a ver com relacionamento sexual, anjos por serem espíritos. Então se você falar que anjo teve relacionamento sexual com as mulheres, então os anjos eles já tinham espermatozoide, eles tinham órgão sexual, e se eles tinham espermatozoide, quer dizer que eles já vinham também de uma multiplicação prévia, porque o sexo masculino é graças também a essa separação de multiplicação. Então estamos falando de todo um sistema que não mesmo. Bom, na minha opinião, né? E na minha também, porque isso se trata também de biologia, né? Se os anjos são assexuados, eles não têm sexo, logo, se eles tivessem sexo, eles teriam se reproduzido, como você acabou de falar. E outra coisa, o espermatozoide do anjo seria, se os anjos coabitaram com as mulheres e as mulheres engravidaram, então tinha que nascer anjos. Exatamente. Não fecha, meu amigo. E além disso, haveria também uma multiplicação, né, ainda dessa situação. Então, é algo que não há nenhum registro bíblico de multiplicação de anjos, anjos tendo casamento, anjos se casando, anjos se relacionando, anjo tendo relacionamento sexual. Inclusive, existe uma teoria muito forte que os anjos tiveram relacionamento com as mulheres e saíram os gigantes. Mas a outra parte dessa teoria é que os anjos tiveram relacionamento com animais e saíram os dinossauros. Aí já o cúmulo, aí já ultrapassou os limites da minha tolerância, entendeu? E tem aquela parte dos antigos que traduzem a palavra de trás para frente, usando uma regra que eles têm dentro do hebraísmo, e que o nome Caim era... Na verdade, Caim, ele tem uns que interpretam como se ele tivesse recebido uma marca do gigantismo. Ele cresceu muito. Um rabino falou sobre isso. E eu tenho até anotado aqui em algum lugar essa regra que eles usam para que o nome Caim de trás para frente, tal, enfim, que Caim ele se tornou gigante. Tem um pastor falando aqui, que é o Cristiano Branco, que é meu amigo, ele diz assim, mais anjos podem comer? Mais anjos podem comer? Não. Se um anjo pode comer, então significa que o anjo pode ter relação sexual com uma mulher, engravidar e nascer um humano gigante? Gente, não fecha. É o cúmulo do absurdo isso. Além disso, as manifestações físicas, elas são muito diferentes a uma reprodução sexual. As manifestações que Deus permite para ele falar, por exemplo, existem linguagens que Deus precisa usar para chegar a nós. Por exemplo, Deus usou o próprio Cristo, ele se manifestou não como um anjo para falar com Jacó. Ele se manifestou como um homem valentão, aquele cara de bullying, aquele cara machão, mau e que é violento, porque essa era a linguagem que Jacó usava para tudo. É a violência e machão, ele conseguia tudo. Essa manifestação de Cristo foi através, então, eu vou me manifestar como um varão, por isso que você não vê. E se ele apareceu um anjo, o anjo do Senhor a Jacó, é um varão. Temos outra manifestação, por exemplo, Josué. Josué, ele tinha toda aquela vibe de capitão, de líder do exército, e então se lhe aparece o Senhor, aparece o anjo não como varão, e sim como general dos exércitos. É a linguagem utilizada para afetar uma pessoa. Então os anjos e as mensagens de Deus, elas
elas vão depender muito do tipo de manifestação de linguagem que você tem que entender, a mensagem que você tem que entender. O próprio Abraão, por exemplo, se ela apareceram 3 Enos, a palavra homem utilizada lá, e 3 Enos apareceram Abraão lá no Carvalhais de Manre, a palavra Enos é a mesma palavra para o nome do Enos e filho de Sete. É a mesma palavra. Então, estes 3 varões, a manifestação de Deus nestes 3 Enos, ele está dizendo, porque Enos ele era uma reforma ou restauração da adoração. A partir de Enos, o homem voltou a adorar a Deus. E então, quando Deus lhe aparece a Abraão, ele aparece em forma de Enos, não de forma de anjo, não de forma de homem, como que aconteceu. Então, cada manifestação depende. Aí eles comeram, sentaram, eles tiveram, porque são manifestações, nada a ver com reprodução sexual. Eu entendo perfeitamente dessa forma por várias outras razões que a gente poderia até comentar aqui, mas é só usar a inteligência. Não é pelo fato dos 3 anjos ter passado na casa de Abraão e comido com Abraão, num contexto totalmente diferente. Nós estamos falando aqui de reprodução, gente. De reprodução. Eu já vi, inclusive, a África, que tem uma cultura assim, voltada para o ocultismo, a Bahia mesmo, nasci na Bahia, eu já ouvi testemunhos de mulheres que os demônios mantinham relações com elas. Elas sentiam prazer, inclusive, com essas relações sexuais com o diabo, por exemplo. Eu acredito que você já ouviu isso aí. Mas não existe a possibilidade de uma mulher engravidar. Porque se existisse, a mulher engravidaria de um anjo, de um espírito. Sim. E nós estamos falando aqui de pessoas. A mesma coisa aqui dentro desse assunto aqui cabe, sabe o quê? Aquela ideia de que Deus, ele pegou alguns espíritos e aprisionou. Será que esses espíritos aqui aprisionados por Deus são piores que Satanás que está solto? Porque é o seguinte, Satanás ele se rebelou. Ele era Lúcifer, apesar de que esse nome na Bíblia não existe. Né? É a partir de Isaías capítulo de número 14, não é? Sim. Aquele texto, estrela da alva, que vem o nome Lúcifer, portador de luz. Então, pois bem, Lúcifer, quando se rebelou, 1/3 parte dos anjos com ele, não havia nada aqui, porque tudo isso aqui era água, se estabelece nas regiões celestiais. E agora ele, que é o diabo, o acusador, ele monta a partir da criação do mundo físico, do mundo visível, a partir do homem, né? Ele cria seu reino hierárquico, principados, potestades, governos, as hostes, e ainda, além dos principados, das potestades, se eu estiver errado, professor, você me corrige, tá? Além dos principados, das potestades, dos governos, das hostes, Paulo diz que existem os epítetos de Satanás. E os epítetos são aqueles demônios capacitados que administram jurisdições. É um reino hierarquicamente muito bem organizado. Se existe Satanás como cabeça, depois os principados, depois as potestades, depois os governos, as hostes e os epítetos no meio disso tudo, agora presta atenção. Por que Satanás não está preso em si, esses anjos? Eu não concordo com esses espíritos serem demônios, mas sim, porque o Espírito Santo, Deus se entristece com o homem, cara. Sim. Deus se entristece com o homem. Satanás está solto. Os principados estão soltos, ativos e operantes dentro da área sociopolítica internacional. E não só isso, Satanás ele coloca a cauda dele em todo o empreendimento puramente humano. Música, arte, filosofia, cultura, ciência. Tudo isso tem alguma investida de Satanás dentro disso.
Então, Verdade. eu não concordo com a ideia de que esses espíritos em prisão são demônios que são piores do que Satanás, de forma maneira alguma. Eu acho que o texto fica claro para a gente entender que essas pessoas, esses espíritos que estão presos, diz respeito a humanos, entendeu? Porque o espírito. Essa parte de espíritos, por exemplo, eu tenho um curso de antropologia que eu peguei a ousadia de colocar do zero o conceito espiritual e corpo. Porque nós acreditamos que a alma, por exemplo, é o conceito correto em que a essência você é a alma. Tá certíssimo. Você é a alma, é a sua essência. Só que nós colocamos, eu falo nós, dentro da teologia tradicional, como espírito. Espírito seria como se fosse um elemento espiritual dado por Deus para nos relacionarmos com Ele. Tanto que nós colocamos isso em nossas aulas de antropologia clássica. O que está no espírito? A devoção, a fé, o amor. Então, e onde que estão as emoções? Se coloca que estão na alma, que está a vontade na alma. Você fala isso de atributos. E isso, porque essa é a aula básica de Pô. antropologia em qualquer lugar. Agora, eu fui procurar os textos bíblicos para trazer fundamentos sobre esses conceitos, porque a palavra espírito no texto que você está falando, e Jesus foi visitar os espíritos em prisão, e os espíritos em prisão. Então, espírito se colocou, é exclusivo para demônios. Exclusivo para demônios, mas que estão aprisionados. Por quê? Porque o homem não é espírito. O homem é alma. Esse é o conceito da teologia clássica. Então, eu fui pegar do zero todo o nosso estudo de antropologia e olha que eu procurei, li, e eu pegava as apostilas de antropologia que explicavam exatamente isso. As emoções estão na alma e no espírito está o nosso relacionamento com Deus. E eu procurei texto bíblico que tinha base nisso, e eu vou te ser sincero. As bases bíblicas que isso trazia, elas não eram coerentes. Por exemplo, se ensina que nas emoções estão na alma. Por quê? Porque existem 2, 3 versículos que diz: a minha alma está alegre, a minha alma sentiu, a minha alma regozijou, a minha alma. Então, esses versículos em que a alma está tendo uma reação emocional, se colocou como base para dizer que as emoções estão na alma. Agora, eu fui então procurar. Então, vamos lá, o espírito. Vamos procurar a palavra pneuma, vamos procurar a palavra ruar, vamos procurar, inclusive, a palavra nechamar, que às vezes também é traduzida como espírito. E, surpreendentemente, o ruar, que é o que mais aparece, ela tem muitas expressões de emoções. O ruar entristecido, o ruar contrito, o ruar, que é o espírito afligido, o espírito emocionado, o espírito alegre. E muito mais versículos bíblicos colocando as emoções no ruar, no espírito. Então eu falei assim, gente, tem alguma coisa estranha. Então nós falamos, sabe o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer do zero. Vamos fazer do zero o conceito do espírito, alma e corpo, do zero mesmo. Mas você vai contrariar a teologia clássica, vamos colocar do zero mesmo. E nós pegamos as palavras, cada uma das palavras nos seus significados e aplicações bíblicas. Por exemplo, eu não sei se você ensina assim, eu não quero te contradizer, mas eu estou colocando aquilo que eu estou pegando aqui. Se ensina dentro do conceito espiritual e corpo que o homem ele foi criado no espírito, o sopro de Deus, do pó da terra, e então o homem veio a ser alma vivente. Então, estes 3 elementos é o que o homem é conhecido como espírito, alma e corpo. O sopro como espírito humano, o corpo como a parte física, etc. E então, se eu tenho essa base, se isso é verdade, se o sopro de Deus é o espírito humano, eu tenho que ensinar que os animais também têm espírito na mesma natureza, porque a mesma palavra é depositada nos animais. E eu encho de versículos mostrando nisso, como o Nechamá de Deus, ele está
nos animais, quando houve o dilúvio, por exemplo, e todo animal onde havia Neshama, todos os seres vivos e animais onde havia Neshama foram mortos. Então, os animais também têm espírito, se eu vou me basear nesse conceito. Agora, se eu vou me basear que o homem, ele a alma dele, a essência dele é a essência especial, eu tenho que colocar alma nos animais também, no mesmo sentido, porque Gênesis 1 vai dizer, e Deus fez toda a alma de seres viventes utilizando a palavra nefesh. Então, se eu vou usar um texto e explicar isso significa aquilo, eu tenho que ter a mesma coerência e dizer, olha, os outros textos também devem significar isso. Então, com isso, eu consigo ver que a teologia tradicional, ela dá base para a tricotomia dos animais, algo que não é bíblico. Então, primeiro tenho... Então, quer dizer que esse conceito, ele está errado. Porque eu estou colocando os animais como um ser tripartido que tem alma e espírito, porque são as mesmas palavras, os mesmos elementos. Mas não, é que aplica só para o homem. Tá, mas qual base bíblica? Então não tem base bíblica para muitas coisas, então a gente fez tudo do zero, tudo de novo. Ao ponto Colocando em que... as coisas todas em ordem, no caso, né? Exatamente. Eu toquei este ponto porque a palavra ruar, ela é muito utilizada para se referir ao homem, a parte espiritual do homem, que inclui a alma. Então, eu não tenho conflito nenhum em que, se lá está dizendo aos espíritos aprisionados, eu não tenho conflito nenhum em que está se referindo às almas aprisionadas. Mas está utilizando a palavra pneuma. Sim, parabéns. Mas a teologia tradicional ensina que a palavra pneuma é exclusiva para espírito humano. A Bíblia, não. A Bíblia, ela tem várias aplicações para a palavra pneuma, no grego, ruar, no hebraico, que é o próprio Deus, os anjos, os demônios, o Espírito Santo, a parte espiritual de Deus, a parte espiritual do homem, o mundo espiritual, se utiliza a mesma palavra. Então, tem que se pegar qual é o contexto que está sendo falado. Aí a pessoa diz assim, não, mas está escrito a palavra pneuma. Isso aí, eis a questão aí, Alderi. E outra coisa, só tomando som, a mesma coisa é atribuída à palavra... Filho de Deus. Não. Uma outra palavra que se confunde muito é Sheol. O Sheol. Uhum. É. Quando, por exemplo, Jacó disse assim, eu não quero que minhas cãs desçam com tristeza ao Sheol. Sheol aqui já não é o lugar destinado às almas dos desobedientes, é sepultura. É lugar de mortos, seja para qualquer tipo de público. Isso. Aí, quando Salomão fala em Provérbios 15, 24, que o caminho do sábio é para cima, para se desviar do Sheol que está embaixo, Sheol já é atribuído aqui ao lugar destinado às almas. É o lugar de tormento para onde vai os ímpios. Eu fiz essa comparação aqui porque isso deduz-se do contexto e as pessoas precisam saber disso. Isso, e no próprio Sheol tem o Abaddon, tem o abismo, tem o Tártaro, tem isso no próprio Sheol, porque o Sheol ele é um conceito de as prisões, né? Essa é a prisão. Os próprios versículos vão falar que o Sheol é como aquelas masmorras dos castelos que ficam no fundo, que é onde que estão as prisões, o Sheol. Dentro do Sheol existem as recâmeras, mas será que Dante estava? Será que Dante estava certo quando ele pintou aquele macabro quadro, o inferno de Dante, cara? Será que aquele cara recebeu alguma luz? Deve ser do diabo, porque ele fez. Procure o inferno de Dante aí depois que ele. Sim, Isso é bom, viu, Alderi? Outra coisa, isso aqui é bom, porque tem pessoas que me perguntam no curso de escatologia se existem graus de tormento no inferno. Existe essas recâmaras, existem essas divisórias, existe isso aí que ele está falando. Eu com certeza eu não duvido disso. Nós somos muito simplórios em argumentos, em entendimentos e conceitos. Por exemplo, as pessoas perguntam, né?
mas nós vamos ser como anjos no céu. Aí eu Olha falo. o jogo pra ele aí, ó. Então tem um pensamento simples do que é ser um anjo no céu. Eu, de repente, me converto em uma pessoa com roupas brancas, coloco uma auréola na cabeça e eu vou ficar cantando o dia inteiro pela eternidade dos céus. Então as pessoas dizem, que chato! Mas, na verdade, não é assim. Não tem. O conceito é muito mais completo, é muito mais complexo, né? Dentro desse âmbito, mas é muito simplório. O jardim de Deus, onde estavam seus anjos. É um lugarzinho lá debaixo do monte, onde tem um grupinho de anjos lá se reunindo? Não mesmo! Então, esse tipo de. A Nova Jerusalém é só um muro. É muro para cima, muro para lá, com 12 portas, mas adentro é oco. Adentro não tem nada. Só tem o trono de Deus lá dentro. Não, gente, não Não, gente, não é não, gente, não é não, gente. Hoje eu dei, ó, escuta só, hoje eu tive uma experiência fantástica, né? Na verdade, uma experiência aqui na igreja. Hoje eu fui dar aula com a minha esposa para crianças, né? Pensa na agonia, né? Aí eu vi uma criança adulta, né? E as perguntas foi sair sobre o céu, né? Sobre o céu. E eu perguntei para eles assim, o que você gostaria de ter? Aí cada uma falou, né? Que só tinha menina, né? Na sala, né? Tinha umas 12 meninas, tudo que é 9, 10, 11 anos. 9, 10, 8, 9, 10, 11 anos. Aí eu quero conhecer não sei o quê, eu quero ter dinheiro, eu quero comprar uma casa, eu queria morar sozinha com minha mãe. Aí eu falei, olha, o céu é infinitamente superior a tudo isso que vocês pensaram, sabe? Porque tem gente que pensa que no céu é um lugar que só tem zumbi assim, com olho branco, o trono de Deus lá em cima, sabe, gente? Gente, primeiro que a Bíblia já diz que é uma cidade, tá? É uma cidade. Cara, é impressionante o céu. Primeiro só vai para lá quem vence. A etimologia da palavra que Jesus usa nas cartas é ao que vencer. Então você é um soldado que está numa guerra para conquistar o prêmio da vida eterna. Número 1. Segundo, não existe nada. Cara, você queria conhecer os Estados Unidos, né? Conheceu. Aí você queria conhecer Dubai. Aí eu fui lá, conheci. Você queria ir lá no Oriente Médio. Aí você conheceu. Eu queria ir conhecer a Torre Eiffel. Aí eu fui, conheci. Aí eu... Cara, nada satisfaz você nessa terra, mano. Nada, mano. Nada, nada, nada. Nada, nada. Dinheiro, nada. Viagens. Você queria pregar num grande congresso. Aí você foi e pregou. Se realizou. Aquilo... Aí você sempre deseja mais. O céu, cara, Paulo diz que nada nessa vida, mano. Nada nessa vida, nada, nada. Quando o termo grego é usado como nada, é que se juntar os 100 homens mais bilionários do planeta e esse dinheiro for todo seu, você tem 1 trilhão, um tri, 1 trilhão de dólares. Não se compara. O gozo, mano. Verdade. Cara, eu tenho que chegar no céu, mano. Verdade. O paraíso de Deus, né? A palavra, o conceito paraíso, ele... Um conceito assim, puxa, o trono onde Deus está e sai do seu trono o rio, e dos seus lados a árvore da vida que traz cura para as nações. No meio da praça, a praça seria o lugar central, quer dizer que há lugares que não são centrais, Sim. que há lugares onde não são a praça de Deus, porque são lugares específicos. Já saiu a palavra nações, cura para as nações. É cura para as nações, então quer dizer que há elementos complexos, haverá um procedimento em que as nações elas vão estar precisando que a igreja esteja levando esses elementos, essas curas para as nações. É um trabalho muito, muito lindo, muito lindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava onde? Aqui na Terra ou você estava no céu quando você pintou isso aqui, mano? Esse trabalho muito lindo. Na verdade, exatamente esse aí que você tem, ele é um remake já feito por um desenhista. Trabalho lindo que foi feito. Não pode nem ficar mostrando muito, assim, senão eles babam aqui, sabe? É... A plataforma de Apocalipse 4. Deixa eu te falar um segredo aqui. É o capítulo depois de João 3,16 que eu mais amo na Bíblia Sagrada.
Apocalipse 4, mano. Uau. Quando você vê o... Rapaz, e olha só, você fez o pai certinho aqui, na aparência da pedra jaspe. E Pois de... é. Esse aí eu tenho que dar honras aos meus pais. Ao meu pai, porque os detalhes desse desenho, posições e tudo isso, eu fui materializar aquilo que estava na cabeça dele. Algo que Então é uma obra sua, é uma obra do seu pai e sua. o meu papel era só materializar aquilo que ele tinha como ideia. Um trabalho muito lindo, na verdade, que tem abençoado Gente, muita gente. isso aqui é fantástico, mano. Isso aqui é fantástico. Aqui é a estrutura do trono de Deus. E com sua permissão eu uso sempre no... E, claro, os créditos, obviamente, é de Alderi Nelson Júnior, sem sombra de dúvidas. Cara, isso aqui é fascinante. Parece que eu olho isso aqui, mano. Ó, o rapaz falando que estudou com seu pai. Cara, isso aqui é de uma magnitude, é de uma... Eu não consigo, assim, expressar a Depois profundidade. eu quero falar contigo, depois eu vou te ligar, deixa o povo curioso aí com o que eu vou falar aqui agora. Depois eu vou te ligar já no particular, porque tem alguns detalhes a mais no conceito do trono Rafael. que eu, assim, também fiquei muito, muito feliz de Deus ter mostrado e Deus ter dado essa direção. E alguém também que entende sobre isso, você, trazer uma opinião muito interessante sobre o assunto. Só que eu por ser já ter a minha escola, ter o nosso instituto, não ter dependência, né, de ninguém, de denominação, de conceitos já prontos, nós temos uma ousadia muito grande de estudar a Bíblia sem obrigação nenhuma de seguir linhas de ninguém. Então, isso nos traz uma liberdade bem bacana, nos traz uma liberdade no texto, porque eu posso dizer assim, Espírito Santo, mostra. Aí eu posso já ter talvez um caminho, uma escola, um único conceito de um tema. Mas eu vou lá e tá, mas Espírito Santo é isso mesmo. E então tem se criado alguns conceitos bem fortes sobre muitas coisas e que eu não considero assim fora da linha, mas que elas conseguem explicar lacunas que todos nós mestres temos, já tivemos, e que inclusive ensinamos, mas nós ainda assim decidimos ignorar e passar por cima, sabendo lá no fundo que existem algumas lacuninhas interessantes. Verdade, verdade. Concordo com você. Mas eu quero conversar com você no particular sobre essas coisas. Porque é Muita muito bom. coisa, entende? Gente, a verdade, não tomando aqui a palavra do querido mestre com carinho, na verdade, existem mais de 5.000 códices. A gente conhece alexandrinos, vaticanos, sináticos, o Mar Morto, etc. Gente, mas tem muitos códices e são muitas traduções, são muitas coisas. Esses dias eu estava falando aqui, Alderi, sobre Diocleciano, né? Eu estava falando sobre Diocleciano, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque todos os imperadores que perseguiram os cristãos, eles foram miseráveis, implacáveis, demoníacos, eles foram terríveis, né? Desde o próprio Nero, o maldito Nero, desde o Domiciano, que arrogou para si o título de Deus e como porque o Domiciano era incompetente, né? Foi tão incompetente que a própria mulher dele planejou a morte dele e matou ele. Mas ele era um cara incompetente na arte da guerra, porque ele não tinha as mesmas habilidades do irmão dele, que era o Tito Flávio Vespasiano. Mas a mente do cara era sádica, que ele pega e organiza o Senado, colocando no Senado gente que pensava como ele,
e colocava, materializava os seus pensamentos no quesito arte da guerra. E aqueles que se opunham a ele mandava para Patmos e morria lá e etc e tal. Mas o cara mais miserável, o Marco Aurélio foi cruel, foi Satanás também, entendeu? Usando aquela, o baiano é assim, sabe? Maxêncio, todos eles foram malignos, mas o Diocleciano, ele foi, parece que uma personificação do próprio Satanás, porque todos foram malignos e cruéis. Agora, o Diocleciano, ele foi parece que os demônios que estavam nos anteriores, todos se apossaram de Diocleciano, porque uma das investidas de Diocleciano foi exatamente destruir os rolos, os escritos, e queimar as igrejas, os lugares de culto. Quem salvou tudo isso foi Jerônimo, que é conhecido como o pai do cânon, e depois o Papa Dámaso vem, aí ele deita em letras tudo aquilo, translitera para o latim, e daí começa a vir todas essas... Por isso que existem algumas coisas de diferente que você acabou de falar, principalmente de espírito, e eu falei sobre Sheol, e as pessoas precisam entender isso aí. Scofield falou na Bíblia dele sobre isso. E tem gente que tem a cabeça dura hoje de insistir, não, tem que ser na literalidade do texto. É claro que a parte doutrinária não foi mexida. Eu sempre falo que isto aqui, este livro aqui, por exemplo, eu vou falar um negócio aqui meio estranho, tá? Mas eu vou justificar. Então eu espero terminar de falar. Eu sempre falo que isso aqui não é a Bíblia. Isso aqui não é a Bíblia. Isso aqui é uma tradução da Bíblia. E eu tenho que encarar isso como tal. Isto aqui, as palavras que estão descritas aqui, elas não são as palavras originais. Elas são traduções que passaram por... Eu não vou falar do autor principal, eu estou falando dos copistas, e das cópias, e depois das copistas, os tradutores que, no seu conceito, na sua interpretação, decidiram entender dessa forma. Então, eles interpretaram cópias de cópias, então eu não posso pegar este texto e dizer assim, porque a minha Bíblia diz esta palavrinha, e considerar isso como única fonte e base de conceito, quando, gente, isso é uma interpretação de um fulano. E nós podemos pegar os princípios básicos, né, do cristianismo, do coração de Deus, agora, mas se meter em profundidades, pegando somente a tradução, sem entender a cultura bíblica. Nós temos hoje uma igreja cristã, você mesmo começou a contar sobre a história. A igreja cristã, hoje, ela é completamente reformada pela igreja romana, aonde o próprio Papa, isso é no século IV, o próprio Papa decidiu eliminar conceitos judaicos da liturgia que estão descritos na Bíblia, mas ele decidiu eliminar. E tudo tem a ver, tudo que tem com Israel, fora. Então, a igreja romana cresceu rejeitando os conceitos que têm a ver com Israel, e depois, quando houve a reforma, quando houve já o protestantismo, a igreja cristã seguiu os mesmos caminhos. Os próprios padres, eu tenho até um documento aqui, escrito, uma carta de um padre, que ele está escrevendo uma indignação, como que a ceia ela está sendo feita fora dos padrões bíblicos. A ceia, isso é lá no século IV. A ceia, ela diz, e nós, e fulano de tal, quase que ele tinha reunido os CPFs. Ele conta, fulano de tal, e fulano de tal, e fulano de tal, e fulano de tal. Nós entendemos, recebemos de parte de Deus os princípios das Escrituras, e nós não fazemos mais isso por ordem papal. Então, hoje nós temos muitos costumes por ordem papal e não sabemos disso. A nossa ceia, por exemplo, exclusiva de pão e vinho,
É ordem papal, quando a Bíblia não fala, não ensina diferentíssimo. Você tem que ter o pão sem fermento, que já não é mais respeitado. Tem que ter a mesma coisa que Jesus usou na própria ceia dele, que são as ervas amargas, Amarga. a pasta doce. E tanto que ele molhou o pão aonde? Quando ele falou assim, aquele que colocar a mão comigo, ele estava molhando o pão aonde? Ah, mas é que Paulo fazia diferente. Paulo fazia diferente mesmo? Ele mesmo ensina do jeito em que o Senhor Jesus me mostrou. E Jesus fez daquela forma. Então, por quê? Mas porque nós não fazemos isso? Eu sei por que nós não fazemos isso. Porque o Papa ensinou que não. Então, nós seguimos conceitos romanos, obedecemos conceitos romanos, mas odiamos cultura bíblica. Tem um texto de Levítico que diz assim, o próprio Deus falando, estas são as minhas festas. Deus falando, estas são as minhas festas. E ele começa a falar do Shabat. Ele começa a falar da festa dos tabernáculos, das primícias. Se você falar numa igreja, que a igreja cristã, ela tem que celebrar o Shabat, a festa dos tabernáculos, primícias, Pentecostes, sabe o que eles vão dizer? Seu herege! Isso é judaizante! Mas judaizante não pode, mas romanizar pode. Pode a árvore de Natal, de costumes católicos, estilos e liturgias católicas. O pastor da igreja, o líder da igreja é o pastor da igreja. O pastor Denilson, isso não é bíblico. Paulo, quando ele abria igrejas, ele dizia assim, instalava anciãos aonde quer que ele ia, que são os presbíteros. Hoje, presbítero é a classe mais baixa dentro da hierarquia, quando biblicamente é a classe mais alta. São a liderança mais alta da igreja. Então, eu pergunto, quem você quer seguir? Você quer seguir conceitos bíblicos ou você quer seguir conceitos da denominação? Porque se Deus me colocou naquela denominação, ok, eu vou obedecer o estatuto. Mas vamos ser sinceros. Estatutos, muitas das vezes, eles não seguem o texto bíblico. Então, por isso que o meu ministério é exatamente isso. Eu não tenho compromisso com nenhum estatuto de nenhuma denominação. Perguntam para mim, Alderi, fazer aquilo é pecado? Fazer essa situação é pecado? Na tua igreja, o estatuto é assim? Não, na minha igreja o estatuto é assim. Então, para você é pecado. É diferente do que a Bíblia diz. Não tem base bíblica, não tem como basear isso na Bíblia. Mas para você é pecado porque você está debaixo dessa liderança. Então, seja fiel. Agora, se te perguntarem, nos ensina isso na Bíblia, eu posso te dizer os textos bíblicos e trazer uma resposta. Mas eu sou muito livre com relação a isso. Bíblia é completamente livre desse tipo de pressões. As crianças, por favor, vão dormir, tá? Porque eu tô falando isso porque tem gente que deturpa tudo que a gente fala, sabe? Não tô nem mais a gente com isso. Já saiu desse nível já, né? Eu já não tô nem aí com isso mais. Ai, meu Deus. Meu amigo, olha só, bom que pelo menos esse lado da Igreja Católica tem influenciado assim muito negativamente, né? Que na verdade é a partir de Constantino mesmo, né? Porque nós somos uma reforma da Igreja Católica. Nós não somos uma reforma do judaísmo. Somos uma reforma da Igreja Católica. Então, nós estamos deste lado. Se fosse uma reforma de uma igreja messiânica, estaríamos defendendo as festas judaicas e contra Roma. Na verdade, não é nenhum nem outro. É Bíblia. Mas como a igreja cristã saiu da igreja católica e não da igreja judaica, existe essa guerra. E outra coisa assim, né? As pessoas lembram mais assim do Natal, né? Rapaz, você sabe que eu no ano passado, né? No Natal do ano passado, eu ri durante assim, uns 15 dias eu rindo de um áudio, né? Porque eu tinha feito um vídeo e falando
das pessoas que comemoraram o aniversário, né? Herodes, etc e tal. E eu falei sobre Jesus. Aí teve um irmão que mandou um áudio assim: Feliz aniversário, Jesus! Rapaz, eu ri tanto com isso, que o cara falou tão engraçado. E essas datas, assim, são datas assim que mais se comemoram, né? São João, São João. Aqui já no Espírito Santo onde eu estou, parece que não se comemora, mas lá do Nordeste mesmo, assim, não os crentes, né? Apesar de que tem quadrilha de crente também. É São João com Cristo, São João com Cristo. Aqui em casa, por exemplo, o Natal é um evento muito familiar, muito gostoso. Só que em vez de colocar uma árvore que tem conotação completamente origem pagão, nós fazemos um evento bem familiar que é sobre a árvore da vida. Já que nesse dia não tem nada a ver com Cristo, mas como é o evento que todo mundo lembra Jesus, pelo menos lembra de Jesus. Agora, eu, por ser teólogo, eu não posso fazer aquilo que eu sei que não é certo. Talvez, mas eu não vou julgar pessoas que fazem, que não estão. Mas o meu trabalho é este. O meu trabalho são os estudos da Bíblia dentro dos seus contextos originais, então eu não posso dizer Feliz Natal, Jesus. Eu não posso fazer isso. Eu acho que como não estava dizendo, cara, eu ri demais por causa da forma que o cara falou. Olha, o Matheus Augusto perguntando assim, com a colonização do Brasil, sim, lógico, trouxeram um padre, pô. Trouxeram um padre na embarcação. Trouxeram um padre. Na verdade, a Igreja Católica sempre esteve presente. Toda praça tem uma igreja católica. Isso mesmo. E que não é Babilônia, tá? Não é Babilônia, porque as pessoas pensam que aí Babilônia é a Igreja Católica. Não é. A Babilônia existe muito. Babilônia é desde o gênero. Aí é só a gente fazendo uma live pra gente falar sobre Babilônia. Babilônia que é um tema assim incrível pra gente falar. Meu amigo, olha só. Eu vou jogar um negocinho aí pra você inculcar com você aí. Babilônia vem desde o céu. Vem desde o céu. Oh, não fala isso não, cara. Senão eu vou ter que te ligar daqui a pouco. No céu já tinha nação da Babilônia. Gente, é o seguinte, o Alderi, você morou muito fora do Brasil. Se não me engano, sua esposa não é brasileira, né? Ela é mexicana. Mexicana pura. Eu cresci no México. Por isso que ele tem essa pegada mais pro espanhol, né? Ele não fala espanhol, não. Ele só hermano, assim. Alfabetizado em espanhol. Então, o espanhol é o meu primeiro idioma. O primeiro idioma dele é... Aqui em casa, só falamos espanhol entre nós. Nos xingamos em espanhol, brigamos em espanhol, tudo em espanhol. Tudo em espanhol. Olha só, eu tô com a Reina Valera aqui. Opa, boa. Não é? De 1560 essa tradução. Quanto mais antigo, melhor. Olha só. A mais comum é 1960. Olha, aqui 960. Mas essa é cheia de erros. Cheia de erros. O cavalo de Apocalipse, o 6, verso 8, é verde, sabe? Ela fala verde. Que é do grego chloros. Cara, essa tradução é top demais. Eu gosto dela. Amigo, é o seguinte, a gente está conversando, mas eu tenho que arrumar aqui, que eu preciso sair. Eu vou lá para Itaú de Minas, tá? E semana que vem a gente pode fazer uma live. Eu tenho que marcar com os meus amigos. É que a gente prega, vai para aqui, vai para acolá. É um tempo assim totalmente, sabe? Não tem dia que eu tô em casa, tem dia que eu não tô. E vai lá, meu amigo. Deus te abençoe. Vamos fazer sim. Eu tô no meio de um seminário sobre Jó aqui, muito forte também. Tô dando Jó. Qual a melhor versão bíblica? Olha só, vocês também só Jesus, hein? Amados, eu vou deixar a live aqui salva, tá bom? Vou deixar a live salva aqui. Deus abençoe. Os meus seguidores aqui, por favor, sigam o Alderi. Sigam também o pastor Denilson, um homem de Deus, hein? Estudem com ele. Esse cara tem meu respeito. Eu respeito muito o que ele carrega de Deus. Outra coisa, façam um curso com ele. Tem muita gente que me pede curso, essas coisas assim. Então, vocês podem fazer curso com ele. Vão aprender muito. Eu estou agora
Eu tô com 50 e poucas pessoas para 60 pessoas inscritas que se inscreveram para o curso que eu anunciei hoje. Eu quero uma turma só de 100 pessoas pelo Zoom. A duração será de 8 dias. Tem direito a certificado. 8 dias de curso, R$ 333. Não é caro isso. Das 21 às 22h30, você pode dividir em 5 vezes no cartão de crédito, tem certificado com carga horária, tem uma apostila de 35 páginas, 32 páginas, explicadíssima sobre o tabernáculo. Nós vamos falar sobre tudo do tabernáculo. Nós vamos falar até do colchete do tabernáculo, irmão. Teve um irmão que me perguntou, o que que você acha mais, o que te chama mais atenção no tabernáculo? Eu falei, além da cerca, além do reposteiro, além da cortina, além da porta, além do altar dos holocaustos, da bacia, das 5 colunas, da mesa dos pães, do castiçal de ouro, do altar do incenso, das 4 colunas, além da arca, do propiciatório, dos elementos dentro da arca, além de todas essas coisas aqui, além de Cristo, além das obras, além de Deus, além do Espírito Santo, além da igreja, além das missões, além disso tudo, os colchetes das cortinas. Então nós vamos falar sobre isso. Pô, eu vou querer hein? Eu vou querer. Se você quiser, você 20, você vai ter que dar aula também, né, mano? Não mesmo, eu quero aprender sobre isso. Então, você querendo participar, vale a pena o investimento. Pastor, eu não tenho esse dinheiro todo. Você procura, gente, não é aquele, entendeu? Você pode dividir, eu mando um link para você no cartão de crédito, você divide. E aí eu vou anunciar a data do início do nosso curso, que vai ser pelo Zoom, tá? Só é você baixar o aplicativo, tá bom? Forte abraço para todos vocês. As considerações finais aqui do Alderir, Doutor Alderir Júnior. Obrigado pelo carinho, pastor Denilson. Você é um homem de Deus, grande amigo, grande respeito, hein? Temos que ter as nossas conversas de trocas de heresia, hein? Você é, brother. Um beijão do seu tamanho. Tá abraço. Bom? Forte abraço. Boa noite para todos. Orem por nós. Deus abençoe, gente. Amém.